Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal mais uma vez. Se você não me conhece, meu nome é Valéria Cartossi e aqui no meu canal eu conto um pouquinho sobre as minhas experiências com as intolerâncias ao glúten e à lactose. Eu criei esse canal justamente com o objetivo de ajudar as pessoas que de repente acabaram de descobrir esse diagnóstico e ficam um pouco perdidas, né? Sem saber o que fazer, sem saber o que comer, o que comprar, o que pode, o que não pode, porque justamente essas foram as minhas indagações há 10 anos, quando eu obtive esse diagnóstico dos meus médicos. Então, no vídeo de hoje, eu quero mostrar para vocês alguns produtos que geralmente quem já está um pouquinho mais habituado, né, a identificar produtos com ou sem glúten, ficam assim, pasmos, beges, como eu fico, quando de repente a gente tem aquela certeza que o alimento não contém glúten e quando vira a embalagem e olha, e aí de repente a gente descobre que sim, contém glúten. Como assim, minha gente? Isso aqui não era para ter glúten e tá escrito que tem, então não vou poder comer, enfim. Por esses 10 anos que eu já passei, né, com essas experiências de ter que saber muito bem o que comer, o que não comer, o que comprar, o que consumir, eu já passei por várias experiências, né? Positivas, quando a gente encontra algum produto que não contém glúten. Acho que essa é a melhor experiência da vida, né? A experiência mais positiva para um celíaco ou intolerante ao glúten e à lactose é encontrar um produto que sim você possa consumir. Mas também algumas experiências negativas, quando eu descubro de repente que aquele alimento que eu costumava consumir, de repente, de determinada marca ou passado algum tempo, começou a conter glúten. Enfim, então no vídeo de hoje eu trago para vocês alguns desses produtos que me deixaram assim passada ao identificar que continham glúten. Vamos lá! Bom, então para começar essa lista, né, de produtos que continham glúten ao verificar na embalagem, daqueles que eu tinha certeza que não teriam glúten, antes deixa eu assim só deixar um alerta, gente. Por mais que você já tenha experiência, né, em identificar produtos com ou sem glúten, seja pela experiência de anos com essa intolerância, assim como eu, né, já tenho 10 anos convivendo com essa intolerância, seja porque você já está acostumado, né, enfim, leiam sempre os rótulos, porque essa certeza a gente nunca tem. Justamente por isso eu criei esse vídeo hoje, né, desses produtos que eu tinha certeza, aí de repente eu descubro que não, isso aqui pode conter glúten, cuidado, não coma. Então o primeiro produto que eu venho trazer para vocês é o biscoito de polvilho. Gente, biscoito de polvilho é feito de quê? De polvilho, água, óleo, sal no máximo, né? Geralmente é um produto que a gente pode consumir, né? Porque não contém glúten, porque ele é feito com polvilho. Porém, gente, cuidado, mesmo que você esteja acostumado a comer biscoitos de polvilho, leia sempre o rótulo para ver se aquela marca específica não contém glúten. Porque sim, existem alguns polvilhos, tanto o azedo quanto o doce, que de algumas marcas contém glúten. Então a gente precisa ficar sempre muito esperto ao comprar algum produto, alguma farinha, algum insumo, né, digamos assim, de algum alimento que a gente está acostumado a comer, quando a gente troca a marca. De repente você vai na casa de alguém e essa pessoa tem certeza que você pode comer biscoito de polvilho porque já viu você comendo biscoito de polvilho e ela vai fazer um biscoito para você. Então isso é algo para você também alertar as pessoas que te amam ou que vão preparar algum alimento para você, alertá-las para que sempre leiam o rótulo, porque de repente pode conter glúten onde a gente menos espera. Outra coisa também que me deixou assim passada, que eu quase consumi sem querer, foi assim uma luz divina e realmente Deus sempre nos livrando, né, dos perigos da vida, que no caso do celíaco é a comida com glúten.
Gente, esses dias eu comprei um chá, sabe esses chás que vem na caixinha, que vem os sachês, né? Chá de camomila, chá de erva doce, chá de erva cidreira, enfim. Comprei um chá de erva doce, como sempre comprei, não tinha daquela marca que eu costumo consumir, comprei outra lá que tinha, enfim, porque eu gosto de chá, né? Chá é uma alternativa para quem tem intolerância à lactose, então chá aqui em casa não falta. E aí, quando eu penso que não, me deparo lá, contém glúten. Eu, como assim? Chá contém glúten? Ou seja, aquela marca específica, né, tava ali especificando que continha glúten. Pode ser, né, justamente pela contaminação cruzada. Então, a contaminação cruzada, ela é muito importante, ela é muito séria para quem tem a doença celíaca, então ela deve ser levada em consideração. Às vezes a gente tem certeza que um produto não tem glúten, mas a gente precisa ficar alerta. Gente, eu vou bater nessa tecla nesse vídeo inteiro, porque tem coisas que a gente não acredita, né? Outro produto também que eu fiquei assim, boca aberta, é a gelatina. Gente, gelatina, a coisa mais gostosinha da vida, né? Pra quem gosta, né? Crianças comem gelatina. E aí, determinadas marcas contêm glúten. Não são todas, tá, gente? No caso do polvilho, do chá, da gelatina, eu tô dizendo que, de novo, batendo nessa tecla, mesmo que você saiba que tem produtos que naturalmente não contêm glúten, eles podem sim estar contaminados, que é o caso desses exemplos que eu tô dando. Todos esses exemplos que eu tô falando são de produtos que eu costumo consumir, mas às vezes troca-se uma marca, ou meu marido vai no mercado e traz, ou eu vou na casa de alguém consumir e tem que ficar alerta, porque não são todas as marcas que têm a separação na hora da produção, e sim podem estar contaminados. Quer ver mais exemplos? Molho shoyu, gente, tem alguns molhos, né, para quem gosta de comida japonesa, geralmente o que é cru, né, o que não é empanado, a gente come, né, eu adoro um sashimi de salmão, por exemplo, mas eu tenho que ficar muito atenta ao molho, porque tem alguns molhos de algumas marcas que sim contêm glúten. Outra coisa também inacreditável, que através de algumas pesquisas eu descobri, que é o filé de tilápia, sabe o peixe tilápia? A tilápia em específico, quando ela é criada em cativeiro e se alimenta com ração, essa ração pode conter glúten. E na tilápia, especificamente, esse glúten que contém na ração, ela não consegue dissolver todo no organismo. Então pode ser que a tilápia esteja contaminada com glúten por conta da ração que ela recebe nos cativeiros. Olha isso, gente! Onde é que a gente vai imaginar que um simples peixinho tão delicioso, eu adoro tilápia, contém glúten? Então eu costumo sempre comprar as tilápias que são congeladas e que vem naquelas embalagens onde eu consigo ler que contém ou não contém glúten. Eu geralmente não compro em feiras ou açougue não, né? Em peixarias, enfim, eu geralmente não compro assim porque não tem como eu saber. Então, pelo menos aquela que tem a embalagem que já vem congelada, tá escrito, se de repente, né? Eu confio na embalagem, né, gente? Eu preciso confiar. Mas se de repente eu achar que eu passei mal, enfim, eu tenho como recorrer, tenho como ligar e me informar. Agora, nesses que vendem a granel, assim, por quilo, aí é mais complicado. Então, cuidado com a tilápia. Olha isso. Outra coisa que a gente precisa ficar sempre muito esperto é com medicamento. Você suspeitava que medicamento pode conter glúten e também lactose nos recipientes? Pois é, eu já deixei de consumir alguns medicamentos porque continham lactose na composição. Ainda não tive, né, nenhuma receita de algum medicamento que eu precisasse que continha glúten, mas é muito importante ler a embalagem porque vai estar escrito se contém ou não contém, e se não estiver escrito é bom você se informar antes de consumir, porque sim, pode ter essa contaminação cruzada nos medicamentos também. Fiquem espertos com isso, tá bom? Às vezes a gente vai tomar um medicamento para sarar uma coisa e piora a outra e ninguém merece. Voltando a mais um ingrediente que às vezes as pessoas não se dão conta na hora de fazer algum preparo sem glúten, é o fermento químico. Sim, tem algumas marcas aqui no Brasil, né, que contém glúten na composição do fermento químico. Do fermento biológico eu ainda não notei,
mas do fermento químico, que é o que eu particularmente mais uso, né? Uso no café da manhã para fazer minha panquequinha, enfim, uso para fazer bolo, uso para fazer torta. O biológico a gente usa mais para fazer pão, mas geralmente eu compro de determinadas marcas que eu já sei. Mas o fermento químico, gente, é uma coisa que a gente precisa prestar atenção. Que às vezes você vai fazer um bolo e aí compra farinha sem glúten, compra farinha de arroz, enfim, totalmente livre de glúten e não se atenta ao fermento. E aí o fermento pode conter glúten e colocar por água abaixo toda a sua receita linda e maravilhosa. E mais uma vez, isso vale também para aquelas pessoas que carinhosamente vão cozinhar para você. Se de repente você vai na casa de um amigo e ele disse, né, ai, pode deixar que eu faça um bolo para você sem glúten, ou uma torta, olha, comprei essa farinha, comprei esses ingredientes, livre de glúten, pode ficar tranquilo. De repente ele não prestou atenção no fermento. Então, assim, duas sugestões assim primordiais. Sempre falem para as pessoas com as quais você convive, com as quais você frequenta a casa delas, não nesse momento de pandemia, né? Mas quando você vai na casa de alguém e aí essa pessoa vai cozinhar para você, sempre fala, por favor, olha todos os rótulos quando você for fazer, do mais bobo possível, né? Porque veja, gelatina, gente, quem ia duvidar que gelatina continha glúten? Porque, de modo geral, a gente sabe que o glúten está presente no trigo, na cevada, no malte, na aveia, no centeio, mas não na gelatina. Mas a gente sabe que esses produtos, de repente, podem estar contaminados. Lá na produção, na industrialização, eles se contaminam no maquinário, então a gente nunca sabe. Mas as embalagens estão aí para isso, nos rótulos. Aqui, graças a Deus, nós temos a lei da Anvisa que obriga os produtores a colocar nas embalagens se contém ou não contém glúten. Então vamos usar desse direito maravilhoso que nós temos aqui no Brasil. Não são em todos os países que essa lei existe, mas aqui no Brasil sim. Para nós que temos essa condição, somos abençoados com essa informação, porque ajuda muito. Então vamos usá-la, vamos ler os rótulos, gente. Mesmo daqueles produtos que você costuma comprar sempre dá uma lida, porque às vezes eles podem reformular a fórmula do produto, reformular a composição do produto e aí ele passa a conter glúten e você não está sabendo. Um exemplo disso é algo que me deixou assim triste, porque eu adorava. Era o chocolate da Lindt, por exemplo. O chocolate branco da Lindt não tinha glúten. Sabe aquela marca suíça? É suíça? É suíça. O chocolate da Lindt. Enfim, antes não tinha glúten os chocolates brancos, e então, ai que maravilha. Sim, tinha lactose, mas aí eu consumia a enzima lactase, comia o chocolate alegre e feliz da vida. Só que eles reformularam e de repente, porque assim, eu sempre tenho o costume de ler, leio sempre. Eu vi que agora passou a conter glúten. Enfim, foi uma perda terrível. Eu falei pra moça, como assim, minha gente? Vocês estão regredindo na vida, a gente tem que progredir. É claro que a moça não tem, né, culpa nada, mas eu tava brincando com ela. Mas então, tá vendo? Tem produtos que a gente costuma consumir, mas mesmo assim a gente precisa olhar, porque ele pode mudar na composição e de repente passar a conter glúten. Então, o que eu quero com esse vídeo hoje especificamente é lembrar vocês de sempre olhem os rótulos. Independente se você já costuma consumir aquele produto, se é um produto novo, se é um produto meio óbvio, né? Tipo, água é um produto um pouco óbvio, né? Então, a água, pra falar bem a verdade, eu não olho o rótulo da água. Mas tem outras coisas que a gente acha óbvio e pode conter glúten, onde a gente menos espera. Então cuidado com isso, tá bom? Então, gente, o vídeo de hoje é esse. Espero que eu tenha ajudado você de alguma forma. Ou se você conhece alguém que tem essa condição da intolerância ao glúten ou da doença celíaca, repasse esse vídeo, porque realmente a intenção é ajudar, colaborar, né? Tá aqui alguém que vive isso na pele. Eu sei o quanto é difícil, eu sei que nós temos as nossas limitações, mas que também temos
N maneiras de driblar essa condição e viver feliz e comer muito bem, se alimentar muito bem e seguir em frente. Então podem contar comigo, façam perguntas se vocês quiserem aqui nos comentários, que eu vou ficar bem feliz de verdade em responder e ajudar, tá bom? Então, um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até o próximo!